Valeu, muito obrigado. Tiveram um tempinho legal para relaxar, agora só tem que prestar atenção e acompanhar a correção. Na página 31, exercício 5, falava: determine a soma dos ângulos indicados na figura, sabendo que AB, ele botou um ponto A aqui, e GF são paralelos. E aí o SEGNEG, inicialmente eu discuti com vocês na última aula, parece uma questão impossível, mas um golpe criativo aqui de cortar essas duas retas com uma outra reta perpendicular acaba formando um polígono. E um polígono de quantos lados? 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. E nós sabemos a relação entre o número de lados e a soma dos ângulos internos para um polígono, né? Sim. A gente discutiu que a soma é igual a 180, que multiplica n menos 2. Então a gente pode calcular quanto é que vai dar a soma de todos os ângulos, inclusive esse de 90. 7 menos 2. 7 menos 2 é 5, 180 vezes 5, 900 graus. Só que essa ainda não é a resposta, hein, galera? Menos 180. Porque a gente tem que subtrair 90 mais 90, que é 180. Muito bem. Professor, Porque se a gente não traçar essa linha, a gente não consegue enxergar o polígono, não consegue perceber que a gente pode achar a soma dos ângulos desse polígono e subtrair os dois ângulos que a gente conhece, porque é a gente que traçou reto. Certo? Legal, muito interessante essa questão. Mas e se tivessem ângulos do outro lado com um tamanho diferente? Assim tu diz? Não, tipo, se tivesse tipo, a mesma coisa do outro lado, só que com ângulos diferentes. A soma continuaria dando a mesma. Mas aí, tipo, daquele lado ele poderia dar, tipo, uma soma diferente. É porque ele tá falando que ele fosse igual, fechado assim, do outro lado. Tá, é meio complicado de explicar. Não, eu entendi, gente, eu entendi, tá? Olha só, independentemente do que tu faça desse lado, a soma dos ângulos desse lado vai dar 180. Não interessa o que eu faço. Quer dizer que se fosse fechado dessa maneira, né? É, daí tipo, se tu bota um ângulo de tipo 400 graus de um lado, aí os outros do outro lado vão Mas ficar... é aí que tá, que tu não pode colocar um ângulo 400 graus. 400 graus são 2 voltas, cara. Tá, é um exemplo. Mas aí Pois é, eu quero te dizer o seguinte, ó. É bacana isso, é muito bacana, é saudável isso, tu tentar olhar e tentar achar um contra-exemplo para aquilo, certo? Eu também, é aquela história, como é que o cara vai acreditar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo do mundo é 180? Mas e se um deles for 200, mas não, né? Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que fisicamente é impossível tu construir um triângulo que a soma dos ângulos internos é 180. Mas eu duvidei disso durante anos a fio. Até que um dia eu me irritei, peguei compasso, transferidor e passei uma tarde inteira tentando fazer um triângulo que a soma não desse 180 e me frustrei. Vi que era impossível. Certo? O que eu quero te dizer é que quando tu fechar aqui de uma maneira diferente, tu vai estar alterando a soma dos ângulos, mas tu também vai estar alterando o número de lados. Então, mas e uma coisa compensa a outra. Mas aí, tipo, aí só estaria calculando os ângulos daquele lado. E aí os daquele lado poderiam dar menos do que do outro lado. Entendo, perfeito. E por que tu acha que essa solução não funciona? Eu não vou conseguir explicar. Tá vendo? Mas justamente, é o mesmo motivo pelo qual tu não pode usar esse teu argumento para tentar justificar o erro da minha solução. Tá beleza? Mas é bacana tu ver, tu é um cara voluntarioso, mas o pior é que tu nem fez sua tarefa toda, cara. Por isso é complicado. Tu é um cara muito bom, já te falei isso, mas o fato de tu escolher diariamente ser um pouquinho pior é que acaba, de repente, faltando esse argumento. Tá beleza? Então, olha só, galera. Se tu fechar diferente aqui, meus amigos, tu não vai estar alterando o N? sim. Tu vai estar alterando a soma total? Sim. E essa soma total tu vai estar alterando não pelo lado de cá, tu estás alterando o lado de cá. Ou seja, tu vai alterar o valor desses ângulos, o valor do N, mas a soma desses ângulos não vai ser alterada. E por que tu vai escolher um jeito mais complexo se dá para fazer assim? Né? Outra, uma pergunta mais, de repente, uma colocação melhor seria, professor, e se não for reto o corte que tu fizer? Dá a mesma coisa, porque o ângulo que eu desviei lá, eu tirei daqui. São alternos internos, não é? A soma deles tem que dar 180. Certo? Então é isso que é interessante. E mesmo que eu quisesse uma solução mais bizarra, a soma desses ângulos ia se alterar.
mas daqueles não, eu não mexi. Então eu ia mudar o valor do número de lados, ia mudar o valor da soma do lado de cá, ia se compensar. Aqueles ângulos não foram alterados, a soma deles não pode mudar. Certo? Mas eu concordo, é filosoficamente delicado nesse momento a gente querer filosofar sobre esse detalhe. Né? E é bacana vocês sempre fazerem isso, procurar um contra-exemplo. Professor, mas e se acontecesse de uma maneira diferente? Certo? Dê mais uma estudadinha e podemos voltar a filosofar nisso aqui, Professor, tá? mas o que eu estava dizendo é que, tipo, ele não mostra até o final, então poderia ter ângulos do outro lado. Tipo, essas linhas não se fecham, então poderia ter ângulos do outro lado. Você tá acumulando de uma só. É isso que irá? É. Beleza? Tá, só que ele só pede os de um lado. Isso. Aí assim, ó, se ele pedir a soma desses ângulos aqui, certo? Eu já vou ter problema para resolver. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Ah, tá, mas aí é que tá. Tá querendo dizer o seguinte, professor, se tivesse ângulo dos dois lados, teria solução? Aí a minha resposta é não. Então, Tem que ter ângulo só de um lado. por isso que eu tô falando. É que ele não mostra o que tem do outro lado. Tipo, tá Claro, uma por linha isso reta. que a questão é possível resolver. Se tivesse coisas do outro lado, não poderia resolver a questão. Mas E é que tá por que tu cortado. faz? E aí que tá, mas por que tu acha que esse teu argumento injustifica a minha solução? Não, tá certo. Obrigado. Eu só tô dizendo que poderia ter alguma coisa do outro lado. Claro, poderia ter meu Deus, o fim do mundo do lado de cá. Poderia ter uma hecatombe nuclear do lado de cá. Aí, Se fosse fechado, era só colocar num lugar dela. e assim, galera, olha só. Essa questão, o bacana dela é justamente isso, cara, fazer uma questão bobinha, que tem uma solução simples e que no início parece impossível de ser resolvida, porque não fala em valor nenhum. Né? E eu até entendo que alguns fiquem desconfiados dessa solução, mas a solução é justa. E aliás, só por curiosidade, quem conseguiu chegar nesse resultado? Show de bola, entenderam? E tu viu o tempo que eu perdi, cara? Perdemos tempo, nós todos, deixamos de aprender. Mas tudo bem, vamos lá, vamos recuperar. Página 33 agora, a idade não, 30. 33, a idade de Cristo, foi assim que eu escolhi, página 33. Área dos quadriláteros, oh meu Deus, ali tem toda uma planta baixa, né, de um apartamento. Observe a planta de um apartamento residencial cujas medidas internas de cada cômodo estão indicadas em centímetros. Com base na planta, responda. Letra A. Qual o quadrilátero que apresenta as medidas dos lados congruentes e as medidas dos ângulos congruentes? E como se determina a área desse quadrilátero? É um quadrado, com certeza. É o quarto. Quadrado. Se fosse se identificar na planta, se ele perguntasse qual cômodo tem esse formato, tu falaria que é o quarto. Professor, É isso aí. no caso de ser um quadrado, se eu tenho um lado que é 450 e outro lado que é 450, a forma pode ser escrita tanto do lado desse lado quanto do lado quadrado. Não faz diferença nenhuma, até porque a definição de elevado ao quadrado é um número vezes ele mesmo, ou uma letra vezes ela mesma. Então tu tinha que escrever quadrado e escrever que a área do quadrado é lado vezes lado, ou como o amigo acabou de observar, L é o quadrado. Fica muito mais elegante. Certo? A resposta letra A era isso, quadrado, e lembrar que a área do quadrado é L ao quadrado. O senhor chamei de X o lado, sem problema. Letra B. Qual o cômodo, agora sim, qual o cômodo que tem a forma de um quadrado? Determine a sua área em centímetros e em metros quadrados. Então, qual é o cômodo? Com certeza, é o quarto. Ele quer a área em centímetros e em metros. Em centímetros fica 450 ao quadrado, que é 450 vezes 450. Eu farei 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25. 20 mais 2, 22. 4 vezes 5, 20. 16 com 2, 18. 5, 2, 10, vai 1. Só que tinha 2 zeros a mais ainda. Então ficou 202 500 centímetros quadrados. 202.500 centímetros quadrados. Né? E tu vê, ó, essa era uma questão bem tranquilinha, era só fazer 450 vezes 450 na tua idade, não é esperado Agora, sentir muita complicação nisso.
Ah, ele quer em metros também. E eu sei que 1 centímetro é 100 vezes menor que o metro. Então, para passar de centímetro para metro, eu divido por 100, duas casas. Ficaria, então, 4,5 ao quadrado. Área em metros, eu faria 45 vezes 45, que dá 2025, e botaria duas casas após a vírgula. Então deu 20,25 metros quadrados. O que pode espantar alguns. Se bem que eu já tinha tido essa discussão com vocês, né? Já tinha discutido com vocês que já que 1 metro é 100 centímetros, 1 metro quadrado é 100 vezes 100, são 10.000 centímetros quadrados. O certo era tu fazer como eu fiz, calcular em centímetro e em metro como ele pediu. E aí depois tu ia concluir que para passar de centímetro quadrado para metro quadrado basta dividir por 10.000. Certo? É isso, show de bola, muito bom. Achar a altura de L raiz quadrada de 3 centímetros do lado, raiz quadrada. Cara, olha só que delicado isso. Tá falando do quê, exatamente? Acho que é de um triângulo. De triângulo equilátero, talvez. Nós vamos deduzir todas essas fórmulas a partir de agora. Fica tranquilo, tá? Então assim, ó, cada figura geométrica tem a sua relação. Então se é um triângulo equilátero, todos os lados iguais, existe uma relação pré-determinada entre a altura dele e o lado, certo? Bom, já que tu perguntou, eu não vou resistir, tu sabe que eu não consigo, né? Olha só, galerinha, o amigo perguntou, professor, qual é a relação matemática entre a altura de um triângulo equilátero e o seu lado? Olha como é que se resolve isso. Vamos desenhar um triângulo equilátero. Qual é o ângulo aqui de um triângulo equilátero? Ah, tá. 60? Não, tem que fazer 100 aqui. 60? Vai lá e explica o que estava acontecendo. Dá a tua explicação lá pra ela. Depois tu pode voltar, mas agora tu explica pra ela, né? Fala, ó, o senhor tá louco, me tirou da aula sem nexo, sei lá, explica o que quiser. Depois tu pode voltar. Galerinha, o esquema é o seguinte então. Já que é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, e se todos os lados são iguais, todos os ângulos? E a soma deles dá quanto? Dividido por 3? 60, 60 e 60. A altura não é a medida perpendicularmente feita da base até o ponto mais alto? Eu quero achar esse H, beleza? E já que o triângulo é todo perfeito, apesar de meu desenho estar grotesco, ela não está na sala de aula, não, pode voltar então, beleza. Aqui ó, 30 graus, pode ser? Já que é tudo perfeitinho, né? O meu desenho está torto, mas se o desenho estivesse perfeito, a altura deveria passar bem no meio do ângulo. Tudo bem? Esse aqui é o lado L, ali é o lado L, lá é o lado L. Eu quero achar uma relação entre a hipotenusa desse triângulo retângulo e o cateto. Se tu for usar esse ângulo de 60 é o oposto, parabéns. E quem é que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Cateto oposto com hipotenusa é seno, né? Então seno de 60 é igual a cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, que é o L. E quanto é que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre L. Tu queria achar a altura, né? Em função do lado. Tá dividindo, passa. A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Quase, ó. Faltou só dividir por 2. Então, a área fica ali de 2 sobre 4. legal. Agora tu tá querendo achar a área. Então eu deveria pegar a base, que é o L, e multiplicar pela altura, que é L raiz de 3 sobre 2. L vezes L ficaria L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Parabéns. É bem isso mesmo. Só que não. Eu não posso fazer isso, porque daqui a pouco é tu que vai ter que tentar fazer isso. Na apostila. Não podia ter feito, cara, porque é vocês que vão fazer daqui a pouco. Até porque seno, cosseno e tangente, vocês lembram, né? Daqui do oposto e hipotenusa, certo? Essa coisa nós vamos ter que revisar já. Beleza. A letra B foi finalizada, era ainda C, D e E, é isso? E F, ah meu Deus, aí ferrou. Letra C. De acordo com os resultados encontrados no item anterior, como se pode transformar a área de centímetro quadrado para metro quadrado e vice-versa? De centímetro quadrado para
metro quadrado, basta dividir por 10 na 4 ou 10 mil, né? E para passar de metro quadrado para centímetro quadrado, basta multiplicar Até errado, o seu bloco por 10 mil. andar 4 casas para a direita e para a esquerda, tá isso? Pegar um... Deslocar a vírgula, É né? isso. Pode ser. Se tu escrever isso, é uma resposta aceitável, sem dúvida. Legal. Letra D. Qual o quadrilátero que apresenta apenas os ângulos internos congruentes, retos? E como se determina a área desse quadrilátero quando o comprimento mede B e a largura mede H? E aí, galera, quem é o cara? O quadrado, aí tem os lados iguais também, né? É, para ter os ângulos iguais e os lados diferentes, estamos falando de retângulo. Se ele disse que um dos lados é B e o comprimento é H, como é que vai ficar a área desse base vezes altura, que é o que nós já tínhamos discutido em aula. Então tu vê, era uma questãozinha bem legal para tu só olhar, pensar um pouquinho, fazer uma continha ou outra. Tinha que escrever alguma coisinha. Isso aqui, quando eu tinha a tua idade, eu tinha muita dificuldade em escrever poucas palavras e ser claro, né? Apesar de ser um cara que lia bastante comparado com os colegas da minha idade, né? Eu tinha um pouco de dificuldade de me expressar através da escrita. Mas aí que tá, eu li bastante comparado com os meus colegas, comparado com o quanto se deve ler, eu li pouco. Depois de velho, eu adquiri um pouco mais de gosto pela leitura e cheguei até parar minha faculdade durante 6 meses para ler, só ler os grandes pensadores, ler grandes livros, né? Acabei conseguindo fazer isso, tenho o prazer de poder fazer isso. Só que quando eu comparo o quanto meu filho lê, eu me sinto um energúmeno, porque o guri, sei lá, tá com 9 anos e, sei lá, terminou o 20º livro dele, livro de verdade mesmo. E na idade dele, sei lá, nem gibi eu lia, né? Então tu vê, cara, a galera que tá vindo aí, eles vêm para te chutar do mercado de trabalho, já te falei isso. Toma cuidado, cara. A gurizadinha que está nascendo agora, eles já nasceram com o computador no colo deles. Alguns de vocês também. Só que é diferente. Eles vêm melhores. Infelizmente, nós vamos ter que nos cuidar para não sermos superados e perdermos nossos empregos. Tu acha que daqui a pouco não tem um professor melhor que eu aí surgindo, mais novo, com mais gás?